Vamos direto ao Palácio Karnak, porque a Secretaria de Estado da Cultura está lançando hoje, durante uma solenidade que acontece no Palácio Karnak, o programa de editais da Lei Paulo Gustavo. São 6 editais que irão abranger ações nas áreas audiovisuais, apoio à produção e incentivo às salas de cinema, fomento para capacitação, teatro, dança, bandas, artes visuais, cultura popular. Vamos ao vivo com Eliezer Rodrigues, esse trabalho importante, Eliezer, de incentivo à cultura piauiense através dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Boa tarde, seja bem-vindo. Douglas Cordeiro, boa tarde a você, aos colegas e telespectadores. Para todo o Brasil, o aporte da Lei Paulo Gustavo é de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Para o estado do Piauí, o aporte é de 75 milhões de reais. A partir do próximo dia 2 de outubro, os artistas de todas as categorias, do mais profissional, a arte popular, vão poder inscrever os seus projetos. E isso com celeridade, porque até o final do ano, esse recurso que já está na Secretaria de Cultura do Estado do Piauí será repassado aos artistas beneficiados. É claro, os projetos precisam ser viáveis, apresentados de uma forma bem completa, que sejam exequíveis e que representem realmente tendências da cultura histórica do Estado do Piauí. No Palácio de Karnak, muitas autoridades presentes. Nesse momento discursa o governador Rafael Fonteles. Douglas, a expectativa é que esses 75 milhões de reais destinados pela Lei Paulo Gustavo ao Estado do Piauí possam se potencializar na economia local e representar um saldo total de 300 milhões de reais, ou seja, um saldo 4 vezes superior, pelo estímulo que gera as apresentações, pelo ciclo virtuoso na economia, à medida que esses artistas ganham mais condições de se apresentar. Todas as categorias, idades, perfis culturais estão contemplados pelos editais que foram delimitados pela Secretaria de Cultura do Estado do Piauí. Reforçando, a partir do dia 2 de outubro, os artistas interessados já podem acessar o site do Governo do Estado do Piauí para cadastrar os seus projetos. Nós estamos aqui na expectativa de ouvir o governador Rafael Fonteles. Em alguns instantes ele deve encerrar a sua fala e nós vamos tentar aqui uma oportunidade de ouvir do governador o balanço, os objetivos, o que realmente representa, Douglas, essa atenção do governo federal para com o Estado do Piauí. O relato dos gestores é que esse aporte de recursos destinado agora estava represado há pelo menos 2 anos e meio. Há 2 anos e meio se esperava que o governo federal viesse a liberar esse aporte que hoje já está à disposição do Estado do Piauí. Repito, 75 milhões de reais que podem se transformar em 70 milhões de reais na economia de uma forma geral. O governador Rafael encerra o seu pronunciamento, começa a conversar com as pessoas aqui presentes. Vamos aguardar um momento. Vamos se organizar aqui no momento. Muitas manifestações culturais aqui no Palácio de Karnak. Nós vamos aqui aguardar essa oportunidade com o governador Rafael Fonteles. Bumba Meu Boi, quadrilhas juninas, a parte de produção audiovisual, os artistas da terra, as comunidades mais tradicionais, todas vão ter essa oportunidade de inscrever trabalhos e assim receberem recursos da Lei Paulo Gustavo. Uma lei que atinge a todo o Brasil e respeita as peculiaridades de cada região. Lembrar que a PPM, a Associação Piauiense de Municípios, também participou do cadastramento das cidades junto aos editais da Lei Paulo Gustavo, com adesão de 100%, Douglas. 100% dos municípios, todos os 224 municípios do Piauí, inscreveram trabalhos que serão contemplados com esses recursos da Lei Paulo Gustavo. O secretário Carlos Anchieta, que é o secretário de Cultura do Piauí, junto com o deputado Fábio Novo, que nessa solenidade representou a Assembleia Legislativa, anunciaram a Lei Aldir Blanc II. Além da Lei Paulo Gustavo, tem a Lei Aldir Blanc II, que será anunciada em breve, com mais 65 milhões de reais em recursos para o Estado do Piauí.
é mais uma atenção à área da cultura, é mais um reconhecimento, é mais um incentivo aos artistas dos mais diversos perfis do estado do Piauí. A expectativa é grande, muitos artistas vieram prestigiar esse anúncio aqui no Palácio de Karnak, sede do governo do estado do Piauí, e todos já irmanados, empenhados, engajados para a apresentação dos seus trabalhos que receberão esse incentivo público. É a Lei de Incentivo à Cultura, Lei Paulo Gustavo, que representa para o segmento algo que faz toda a diferença, muito importante para o incentivo aos artistas de todo o Brasil, incluindo naturalmente o estado do Piauí. O governador deve estar se aproximando em breve para conversar com a imprensa, dar a sua participação aqui junto aos meios de comunicação do estado do Piauí. O governador que tem levantado bandeiras importantes na área da cultura, realizou já no seu governo um dos maiores festivais de inverno dos últimos tempos, um dos maiores salões do livro do Piauí, Salip, isso no aspecto da participação de público, Festival de Violeiros. Governador, o que representa 75 milhões de reais para a cultura do Piauí? Olha, a cultura, como eu falei na minha breve fala agora há pouco, representa, além do lazer, do entretenimento, representa geração de trabalho, emprego e renda, dentro do contexto da economia criativa. Cada vez mais o peso da cultura na economia do país é cada vez mais relevante, mas, sobretudo, cultura representa a autoestima elevada do nosso povo. E o nosso povo, com autoestima elevada, produz mais e vive melhor. Então a gente vê com muita alegria essa iniciativa do Congresso Nacional, que o ex-presidente vetou, que depois o Congresso derrubou o veto, que representa a força da luta dos profissionais de cultura de todo o Brasil, e agora o presidente Lula, que retomou o Ministério da Cultura, retomou o investimento em cultura, dá celeridade a esses editais no Brasil todo, e o Piauí fez o dever de casa. Os 224 municípios se cadastraram, então são 42 milhões executados diretamente pelo Estado e 32 milhões pelos municípios, e representa o maior investimento em cultura de toda a história do Piauí. E eu, como governador, entusiasta da cultura, estou dando celeridade, fazendo um edital com o secretário Carlos Anchieta, extremamente democrático, buscando atingir ou dar oportunidade a todos os segmentos culturais, claro que com um foco especial para o audiovisual, para o cinema, que é o intuito maior da Lei Paulo Gustavo. E em breve vamos lançar aqui o edital da Lei Aldir Blanc II. Serão mais recursos que vão fazer um investimento total no país de quase 7 bilhões de reais, o maior investimento em cultura na história do Brasil também. Governador, a partir de quando os editais estarão? Qual é o período então de inscrição para os editais? A partir da primeira semana de outubro vai ter o prazo de 10 dias para cadastramento das propostas, depois o prazo de 10 dias para os recursos e logo em seguida a liberação dos recursos. A gente quer fazer, na verdade tem que fazer, a liberação de todo o recurso, os 42 milhões de reais do estado do Piauí, ainda este ano. Governador, a pesquisa do Instituto GPU revelou que mais de 80% dos teresinenses apoiam a administração Rafael Fonteles e que o deputado Fábio Novo teve um crescimento exponencial nessa pré-campanha. Como é que o senhor vê esses números? Olha, com relação à nossa avaliação, claro que eu fico muito feliz de ter a aprovação de boa parte da população de Teresina, mas isso aumenta a nossa responsabilidade. Significa que tem mais gente confiando no nosso governo, com expectativa de que a gente vai cumprir aquilo que a gente se comprometeu, sobretudo nas áreas de segurança, educação, saúde pública, geração de emprego e renda. Então nosso compromisso é cada vez mais fortalecido com o povo de Teresina e do Piauí. E também fico feliz com o crescimento aí do pré-candidato Fábio Novo. No momento certo a gente vai se pronunciar a respeito da temática eleitoral, temos que deixar para o ano que vem. Esses dados também mostram na sua avaliação, governador, que o governo Rafael Fonteles e o governo Lula terão aí um papel exponencial importante no resultado das eleições de 24 em relação ao projeto do PT para a Prefeitura de Teresina? Olha, o que eu acho que é mais importante é que a população, obviamente, que vai avaliar aquelas pessoas que, na visão do povo, têm condição de resolver
ou diminuir os problemas que o povo passa. Então, cada vez mais a sociedade como um todo está amadurecendo, está entendendo que é através da política que a sua vida pode melhorar no médio e longo prazo. Então, cada vez mais eu confio, cada vez mais, nessa maturidade da população, do eleitorado. Então, na minha visão, espero que nos 5.568 municípios do Brasil prevaleça isso. Aquelas propostas, aquelas pessoas que têm mais compromisso real e efetivo em resolver os problemas que o povo passa, especialmente nas áreas principais. Então eu acho que é isso que vai pesar mais e, claro, que líderes que são fortalecidos nessa mesma lógica irão contribuir também para o debate. Governador, e a relação do Palácio de Karnak com o Palácio da Cidade, como é que o senhor avalia hoje? Tem algum tipo de dificuldade? Não, nós temos uma boa relação administrativa com os 224 prefeitos do estado do Piauí. Eu tenho orientado toda a minha equipe que, independente da questão político-partidária, os programas, especialmente na área de saúde, educação e segurança, sejam cada vez mais na forma de parceria com os entes municipais. Porque essas áreas de política pública, elas são integradas. A assistência social, a educação, a saúde, a segurança e a infraestrutura você faz de forma coordenada. Então tem que ter a parceria administrativa. Aqui em Teresina não é diferente. Como é que o senhor está vendo a perspectiva de um maior crescimento do PIB? O que é que isso pode representar para os estados, para os municípios que tiveram agora a queda do FPM? Olha, nós que lutamos pela redução das desigualdades no nosso país, é claro que é mais fácil atingir esse objetivo num cenário de crescimento econômico. Então você tem o bolo crescendo da economia e você prioriza esse crescimento para os mais pobres. É essa a filosofia do presidente Lula, é isso que ele conseguiu fazer nos 2 primeiros mandatos dele. E eu estou com uma expectativa muito positiva que nesse terceiro governo do presidente Lula, mais uma vez, o Brasil vai aumentar o crescimento econômico, reduzir a dívida e incluir mais as pessoas pobres na qualidade de vida digna que todos os brasileiros e brasileiras merecem. Governador, existe alguma intenção da sua parte de interferir no... Acredito que sim, a inflação está em trajetória também de baixa, tem sido mantida e essa é uma prioridade, porque a inflação alta representa penalidade, sobretudo aos mais pobres. Então é claro que a inflação tem que se manter dentro da meta estabelecida pelo Banco Central e o presidente Lula sempre foi muito competente nos seus outros governos a conseguir isso, vai ser também agora com o ministro Haddad. Governador, existe alguma intenção da sua parte de interferir no Republicanos através do deputado Jadiel? Existe essa especulação? Tem essa intenção da sua parte? Eu não interfiro nem no PT, que é o partido que eu sou filiado, quanto mais nos outros partidos. Não tenho interferência nenhuma. Governador, voltando aqui para a situação financeira do Estado, o governo já tomou algumas medidas, como a redução, inclusive, no percentual dos comissionados, por a questão da queda do fundo de participação do Estado. Pode tomar outras medidas? Como é que está essa questão hoje, a saúde financeira do Estado? Já estamos tomando medidas desde o mês de julho. No primeiro sinal de queda do FPE em relação ao ano passado, a gente já tomou medidas para cortar na própria carne. Por exemplo, a redução em 15% das funções comissionadas do Estado do Piauí. Mas fora isso, também redução no custeio da máquina pública, exatamente para não sacrificar o principal, que são os investimentos que melhoram a vida do povo. Então, manter a máquina funcionando naquilo que é essencial e não sacrificar os investimentos. Então, ok, obrigado. Então, Douglas Cordeiro, vamos aproveitar aqui o secretário Carlos Anchieta para mais algum detalhe. Nós estamos ao vivo aqui, secretário. Dos projetos. Exatamente. Bem, Boa tarde. agora, como é que vai estar a aplicação desses projetos dos editais? Pronto, o recurso já está em conta. Hoje nós lançamos as linhas dos editais, o programa de editais, né, que vai estar aberto a partir do dia 2 de outubro na plataforma, a forma que as pessoas vão fazer a sua inscrição online, né, dentro do que permite a lei, 70% para o audiovisual. Então nós vamos ter um edital que contempla os festivais de cinema, os longas, os curtas, os games, não é isso? Vamos ter edital para as bolsas, vamos ter edital para a cultura popular, entendeu? Então é uma lei muito abrangente que vai chegar em todo o estado do Piauí. O que é que vai mudar em relação aos editais do Estado e os editais dos municípios? Olha, cada município, dentro do que diz a lei, né, tem que ter os critérios de 70% para o audiovisual e 30% para as demais áreas da cultura, mas cada prefeitura tem as suas linhas de trabalho. O prazo é o mesmo, então? O prazo é o mesmo. Começando
Não, aí as prefeituras o Estado fez com base nos prazos que o dinheiro tem que estar em conta até dezembro. Aí cada prefeitura tem que fazer mais ou menos nessa linha. Vai ter oportunidade para as expressões mais populares e tradicionais também, secretário? Vai, nós temos o edital que nós homenageamos a mãe Maria Pereira, a mãe de santo mais antiga de Teresina, que vem o edital da cultura popular para juninas, para grupos de bois, para grupos de rezado, para o povo dos terreiros, os povos originários, todos contemplados nesse edital. Muito obrigado ao secretário Carlos Anchieta. Vamos ouvir também o deputado Fábio Novo, que há tempos levanta essa bandeira da cultura, foi secretário de Cultura no estado do Piauí. Deputado, o que representa essa atenção do governo federal, através da Lei Paulo Gustavo, com os estados brasileiros, especialmente o Piauí? Boa tarde. Boa tarde. A importância da gente ter a volta do diálogo, do Pacto Federativo, do governo federal com os governos municipais e os governos estaduais. Estamos falando aqui hoje do maior investimento em cultura na história do Piauí. São 75 milhões de reais que já estão depositados nas contas das prefeituras e do governo do estado. Então hoje aqui o governo do estado, através da Secult, está lançando os seus editais. A Lei Paulo Gustavo, 70% dos recursos é para audiovisual, e eu estava aqui na minha fala lembrando que o governador Rafael, quando era secretário de Fazenda e eu secretário de Cultura, nós fizemos um único edital de audiovisual que foi 2 milhões de reais. E a Ancine deveria colocar 4 milhões. E no governo anterior, infelizmente, não liberou os 4 milhões. Nós fizemos só com os 2 do estado. Isso deu 15 produções e produções que renderam prêmios para o nosso estado. Imagine agora com 20 milhões. O que é que não será feito na área do audiovisual? Primeiro, você vai filmar o Piauí, que tem muitas coisas interessantes. Isso vai repercutir lá fora, vai fazer com que a gente desperte atenção com o estado do Piauí e, com certeza, eu não tenho dúvida, com esses recursos, com as boas iniciativas criativas da área do audiovisual, muita coisa vai se destacar e vai ganhar prêmio. Deputado, Piauí afora. O Piauí não é fácil só no audiovisual. Quais são os outros setores que o senhor aponta como que vai agora ser incrementado ainda mais? Primeiro você precisa entender que essa lei, ela é uma lei específica. Ela é uma lei que 70% dos recursos são para o audiovisual. Então você tem que fazer audiovisual. Mas os outros 30% é para todas as linguagens. Então aqui nós vamos ter edital para dança, para música, para o teatro, para a literatura, para a cultura popular, para o rei, para o reizado, para o boi, para a junina. Então tudo isso está contemplado porque, na verdade, é um leque de 6 editais que estarão à disposição dos fazedores de cultura do estado do Piauí. Deputado, o senhor venceu um debate interno do PT para ser o pré-candidato do partido, agora tem a federação e os demais partidos da base. Como é que está esse processo de consolidação do seu nome junto às bases políticas? Bom, agora nós vamos para um segundo momento, que é dialogar com os partidos da base. Nós estamos começando esse diálogo essa semana, um momento que nós vamos ter que conversar com esses partidos, mostrar a viabilidade da candidatura, da pré-candidatura, e aí com isso construir uma proposta para a cidade de Teresina. O que eu quero é fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui no Palácio, construir uma proposta para a cidade que esteja afinada com o governo federal, afinada com o governo do estado. E aí permite que a gente possa trazer mais dinheiro para a cidade. Um exemplo disso é o que nós estamos fazendo aqui hoje. A gente conseguiu afinar com o governo federal, afinar com os municípios, e hoje o Piauí está lançando o maior investimento de cultura da sua história. Estou falando aqui de um investimento de 75 milhões, que na verdade são 300, porque para cada R$1 que você bota na cultura, voltam 4. Né? Então é isso que nós queremos fazer. Teresina vai precisar de um perfil de gestor que tenha essa capacidade de dialogar com o governo do estado, de dialogar com a bancada federal, de dialogar com o presidente Lula, com o ministro Wellington, para que abra as portas em Brasília para a gente trazer dinheiro para o transporte, para a saúde, para a educação, para a drenagem da cidade, que com esse clima extremo, cada vez mais você vai ter que precisar falar desse tema. Não seria muito espaço para o PT, que já tem a presidência da República e o governo do estado, não poderia ter essa interpretação negativa de um partido que já tem uma dimensão muito grande? Bom, aí nós temos que avaliar, não é dessa forma. Quem é que tem capacidade de fazer mais? Esse discurso prejudicou Teresina. Tá, e se fosse o Fábio Novo que fosse o prefeito de Teresina hoje, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Então, se for por esse discurso aí, perde Teresina.
Não adianta você fazer um discurso que a gente vai ter a possibilidade de escolher alguém. É o contrário, você vai ter a possibilidade de escolher alguém que vai ter a capacidade de dialogar com o governador do estado, que é amigo, que deseja fazer pela cidade, com o presidente da República, que é amigo, que deseja fazer pela cidade. Vou te dar um exemplo concreto. Lula, presidente, Teresina tinha 2 obras que estavam paralisadas. Viaduto do Mercado do Peixe. Foi concluído. Era uma obra que se arrastava há muito tempo. A duplicação da BR-316, que vai até Demerval Lobão, estava paralisada, foi concluída. Então, eu não vejo por esse lado. Eu vejo que se a gente tiver alguém afinado com o governo do estado e com intenção de fazer, e a minha intenção é fazer, vai ganhar Teresina. Obrigado, deputado, pela sua participação. Daí então, Douglas Cordeiro, agenda bastante movimentada hoje no Palácio de Karnak, muitas autoridades e artistas ligados à cultura, e aqui também tocamos nesse aspecto político. Deputado Fábio Novo, como pré-candidato a prefeito de Teresina, veja que já com o discurso preparado, com respostas para perguntas que podem surgir ao longo da sua pré-campanha, e assim ele tem procurado se posicionar de fato como pré-candidato ligado ao governo do estado, ligado ao governo federal na cidade de Teresina, Douglas. Pela participação aí ao vivo do Palácio de Karnak, trazendo todos os detalhes sobre a Lei Paulo Gustavo, queria aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, sobre essa questão da Lei Paulo Gustavo. Nós tivemos um problema na gestão passada, quando houve um veto aos investimentos da cultura. E houve também, eu não estou aqui dizendo quem está certo e quem está errado, entendeu? Que é melhor dessa forma, é melhor de outra forma. O que eu acho é que levantou-se uma discussão no ano passado, na gestão passada, levantou-se uma discussão inócua, desnecessária, que não cabe no cenário cultural, que é o viés disso, o viés daquilo, abordar a história brasileira num viés de direita, fazer filmes mais com um viés de direita. Eu acho que essa não é a abordagem adequada, né? Aqui na Câmara 2. Eu acho que a abordagem adequada é a abordagem livre, não é? Então, por exemplo, nós vemos agora o Wagner Moura lançando um filme sobre o Marighella, né? Um militante de esquerda. Bom, não importa se é militante de esquerda, militante de direita, se tem um viés mais de esquerda, um viés mais de direita, importa o conteúdo. Pode ser de qualquer viés, importa o conteúdo, a proposta, entendeu? E o que eu acho importante nessa abordagem do presidente Lula é liberar, né? Quer dizer, aqui estão os recursos, os projetos serão apresentados, os recursos têm que ser aplicados de uma forma correta, como manda a lei, Paulo Gustavo. Prestação de contas também tem que ser feita da mesma forma. Agora, o conteúdo é livre. O conteúdo é de origem A, origem B, origem C, não interessa. O que interessa é que tem que ser um conteúdo de qualidade. Se tem uma abordagem mais de direita, ótimo. Tem qualidade? Tem. Ok. Abordagem mais de esquerda, também, tudo bem. O conteúdo é bom? Aprovado, produz o filme. Produz o governador falou de cinema, estou falando de filme, para seguir aqui o que o governador falou, uma importância maior no cinema. Pelo seguinte, o que vai dizer, meu primo, se a produção é boa ou é ruim, é o público, é quem vai assistir. Então, por exemplo, você produz um filme, um exemplo, né, de cinema, você produz um filme, o filme é um fracasso de bilheteria, então a obra é ruim, a obra não tem qualidade. Às vezes você tem filmes que não tem nenhuma pretensão de serem blockbusters, de serem estouro de bilheteria, e de repente se tornam grandes filmes, né? Então, a cena cultural tem que ter essa liberdade de se manifestar da forma mais livre possível. E também, se houver, por exemplo, uma proposta de alguma produção
cultural de direita e que sofra alguma retaliação, porque o governo Lula é mais de centro-esquerda, eu também serei contra aqui. Porque o que eu defendo é a liberdade. A liberdade em todas as áreas, inclusive na cultura.